Oi, pessoal, vamos lá. Eu chamei aquele outro vídeo de parte 2 e parte 3 porque ele ficou grande, né? Ele ficou com o dobro tamanho. Então, eu vou fazer de conta que esse é o parte 4, tá? Essa parte aqui do capítulo é mais uma história sobre como acontecem essas negociações, como tem acontecido essas negociações internacionais. Então, eu já escrevi aqui, porque só vou contar um pouco do que é colocado ali, e aí depois eu continuo com uma parte mais da matéria que é a explicação mesmo, tá? Então a ideia é só ter uma ideia de como foi desenvolvida esses acordos, essas negociações internacionais, né, multilaterais, tá? Que envolvem vários, né? Não é só bilateral entre dois países, é um conjunto de países, na verdade, quando a gente fala de multilateral. Então, surgiu em 1930, que foram as primeiras negociações multilaterais, né, os acordos eram feitos para evitar essas guerras comerciais. O livro traz, eu não sei se vocês tiveram contato com a teoria dos jogos em micro, que falava do dilema do prisioneiro, né? Mas é um pouco da ideia de que se todo mundo protege, então a estratégia do outro é proteger, e dois protegendo, eles acabam no pior bem-estar possível do jogo, né? Quanto maior bem-estar é se os dois cooperassem e os dois ao os dois cooperarem, os dois saem ganhando com maior benefício. Então, para evitar essas guerras comerciais, evitar que os dois terminem colocando tarifa e tarifa, né, que proporciona o pior bem-estar, eles fazem esses acordos mútuos, tá? Então, em 47, os países se reuniram, né, fizeram o GATT, que era um conjunto de normas. Aí do GATT tiveram 8 rodadas de negociações até 95, que foi quando o GATT foi substituído pela OMC, né, que se criou a OMC. Então, nessas 8 rodadas, de uma forma bem rápida, as 5 primeiras foram basicamente de negociações bilaterais, né, entre dois países simultaneamente acontecendo, mas normalmente país com país. Na sexta, teve uma preocupação em reduzir as tarifas nos países industrializados, então foram os mais atacados, mas o foco foi mais em qual setor reduzir, não tanto o tamanho da tarifa, né, o quanto deveriam ser reduzidas essas tarifas. Na sétima, a preocupação foi para evitar essa proliferação de tarifas não alfandegárias, né? Então, fitossanitárias, enfim, outros tipos de burocráticas, né? E na oitava é que surgiu essas reformas para tanto liberalizar o comércio como essas reformas administrativas. A reforma administrativa justamente é a criação da OMC, né? Então, termina o GATT e cria a OMC aqui em 95, tá? Então, a OMC ela tem essas 3 formas para tentar diminuir o nível de proteção dos países, né? Promover o livre comércio. Então, reduzir as tarifas por acordos multilaterais, tá? Então, todos reduzem ao mesmo tempo, baseado nesse princípio da nação mais favorecida. Então, o que é isso? Eles se comprometem a que nenhum país vai pagar mais, né, do que aquele que paga menos, tá? Entendeu? Quem é que paga menos é a nação mais favorecida. Então, ninguém vai pagar mais do que a nação mais favorecida paga. Tá? Então, é uma forma de você reduzir a tarifa, né? Porque ninguém vai pagar mais do que aquele que é mais favorecido, então todo mundo está abaixo desse teto, tá? A outra coisa é a vinculação, então se realmente tiver que ter uma tarifa ou acontecer uma tarifa, o país ele concorda em não aumentar essa tarifa no futuro, vai ser aquele valor, e a prevenção a barreiras não tarifárias, tá? Então eles tentam converter as cotas para tarifas, que é um processo muito mais claro, digamos assim, né? Mais transparente de se saber, tentar eliminar os subsídios, claro que tem toda uma discussão sobre esses subsídios das exportações, mas a tentativa de eliminar, e são permitidos exceções para proteção comercial em casos de choques, né, choques econômicos, né, enfim, outras naturezas, mas choques aleatórios. E ele também, coloquei 3, mas eu coloquei um desenho aqui, que é essa resolução de litígios, né, resolução dos conflitos, é um dos mais bem-sucedidos que tem acontecido na MC, né, então eu acho que muito da manutenção ainda do MC vem por conta desse painel que é formado, da forma como rapidamente é resolvido algum caso, né, que é os países que eles se sentem
sentem que outros países estão violando as normas do acordo, eles podem entrar com uma acusação na OMC, é formado um painel de especialistas, eles julgam o caso, né, normalmente eles são rápidos no julgamento do caso, pode ter, vai e vem, mas se o país que foi acusado ele não aceitar a decisão do painel, o outro país ele tem o direito de retaliar, tá? Então, um dos textos que eu vou passar depois para vocês, os artigos, ele discute um pouco sobre continuação ou não do MC, né? Porque depois teve, que eu não coloquei aqui, mas teve uma outra rodada que foi em 2001, cadê? Que foi a rodada Doha. Acho que não coloquei. 2001. A rodada Doha, que foi tida como um fracasso, né? Que eles não conseguiram sair com nenhum acordo novo a partir dessa rodada, né? Nenhuma resolução de todos os problemas que ainda tinham, tanto de comércio quanto de subsídio, não veio nada novo, né? Fracasso, tentativa de se gerar novos acordos, tá? Muito bem. Mas aí a questão que volta aqui no que eu vou falar é que são permitidos, sim, alguns acordos preferenciais de comércio, né? E o que é isso? Aqui os países reduzem a tarifa, as tarifas, né? Enfim, liberam o comércio entre si, mas não para o resto do mundo, ou seja, começou a perder aquela ideia do multilateral, né? Por isso que uma das discussões esse OMC está perdendo força por causa da proliferação desses acordos preferenciais, que são entre grupos restritos de países, eles estão com muito mais força acontecendo em mais número do que o que vem sendo feito de sucesso no OMC. Então, aí que está né, se está perdendo força ou não a questão multilateral, tá? Tá, então, normalmente, né, então a OMC ela não quer isso, porque ela quer que todo mundo reduza tudo, né? Mas tem acontecido sim. Então, essas formas de livre comércio, elas podem vir com duas caras, né? Ou como uma área de livre comércio, ou, nossa, ficou um negócio lá, ou, deixa eu tirar, como uma união aduaneira, tá? Então, qualquer um, qualquer outro. Quando a gente está numa área de livre comércio, os bens são enviados entre os países sem tarifas, né? Livre comércio, tá? Só que os países têm liberdade na prática da política comercial com o resto do mundo. Eles são independentes entre si, tá? Porque na união aduaneira, os bens são enviados entre os países sem tarifas, mas a política comercial externa, a união aduaneira, é única ou é comum. Ou comum para o resto do mundo. Tá? Então, aqui o exemplo citado é o NAFTA. Aqui o exemplo citado é a União Europeia. Temos o Mercosul, né, que é a nossa falsa união aduaneira. Muito bem. E aí, só a última coisinha, esse vídeo vai ficar curtinho, não, para compensar o outro anterior. Essa questão de os acordos preferenciais
comércio e o bem-estar. Ele é analisado da seguinte forma, pela criação ou pelo desvio de comércio. Então, olha só, criação de comércio, vou colocar aqui, ó, para vocês saberem, criação versus desvio de comércio. Isso é bastante interessante, porque aí tem a discussão, né, se é acordo preferencial ele criou ou desviou o comércio, né, para saber se gerou bem-estar ou não. Então, a criação de comércio é o seguinte, você criou, então a produção doméstica de alto custo, ela é substituída pela importação de baixo custo do país membro. Por isso que você tem aumento do bem-estar, tá? É isso? É. Então, você cria-se um comércio que não existia. Ele estava produzindo internamente e aí você fez o acordo comercial e aí você criou um comércio, né? Ele passou a importar. Aumentou o bem-estar porque era uma produção de alto custo interno que agora ele está conseguindo ter o produto a um preço mais barato, tá? E o desvio de comércio? Desvio de comércio ocorre quando a importação de baixo custo de um país não membro é desviada para importação de alto custo de país membro. E aí você tem perda de bem-estar, desviou-se comércio que existia com para então, o que é esse desvio de comércio? Você importava, você não tinha nenhum acordo preferencial, você importava do mundo a um baixo custo, aí você fez o acordo comercial, então agora você é obrigado a importar de um país membro, é uma importação de alto custo. Então você desviou, né? Você importava do resto do mundo e você desviou para ter que importar de alguém do membro do seu acordo comercial. E por isso te dá uma perda de bem-estar quando a importação de baixo custo ela é substituída por uma importação de alto custo de país membro. Aí te dá uma perda de bem-estar, tá bom? Logicamente que normalmente acontece isso, que ela te dá uma perda de bem-estar, né, que a sua importação de fora era mais barato que a importação de dentro, porque sem nenhum acordo, se ele fosse barato, se o país membro fosse barato, você escolheu importar dele, né? Então, se você está escolhendo importar de alguém que não foi com quem você fez acordo, é porque provavelmente a importação com quem você vai fazer acordo é mais cara, né? Então, por isso que a lógica fecha em que um desvio de comércio faz você perder o bem-estar, porque você acaba pagando um valor mais caro pelas importações, tá bom? E é isso, pessoal. A gente fechou o capítulo 10, rumo ao capítulo 11 e 12, e aí a gente, ó, termina, tá bom? Então é isso, pessoal. E a gente se encontra em uma das sessões ao vivo por aí, tá bom? Tchau, tchau.